Já vimos a parede, como faz a parede, já vimos como se faz um forro acartonado, agora precisamos deixar ele pronto para receber a pintura. Então seria a parte do acabamento. A parte do acabamento são os tratamentos de junta das placas. Então a gente tem que começar esse emmassamento pela junta de topo. O que é a junta de topo? Porque toda placa ela tem nas suas laterais uma borda rebaixada, porém em cima você tem a junta de topo, que é a junta seca. Então a gente tem que começar por ela, com 10 centímetros, sempre utilizar a espátula de 10 centímetros. Então a gente dá o enfitamento e massamento nessa junta de topo e depois nas de borda. Sempre dando a distância, não transpassando essa fita de uma junta de topo para a junta de borda. Porque senão você vai transpassar, vai fazer uma bolha ali, vai causar uma patologia nessa parte. Então a gente faz todo esse tratamento de junta primeiro, que normalmente é na horizontal, e depois ela na vertical, né? Fica mais fácil de entender e visualizar na hora da obra. Então a distância entre as fitas, 3 milímetros na hora que chegar nessa emenda. Na primeira de mão, a gente utiliza a espátula de 20 centímetros. Aplica uma suave massa por ela, toda passando no sentido e abrindo as transversais. Depois a gente utiliza outra de mão de 25 milímetros, 25 centímetros, desculpa. Que aí é onde você consegue abrir mais essa junta de dilatação, deixando ela mais larga. Com isso que você vai maquiar essa junta de borda e vai maquiar essa junta de dilatação rebaixada. Assim o que? Deixando todo o sistema uniforme para facilitar para a pintura. É muito importante a gente observar isso. Na hora do tratamento de junta, né, 2 de mão de massa. Porque na primeira de mão de massa, com 24 horas seca a massa. Ela vai puxar, o gesso puxa. Então pode acontecer algumas micro perfurações nessa própria bolha, nessa própria massa. E é onde você precisa dar mais um tratamento de massa para poder ficar nivelado esse sistema. Então você fica com o sistema todo uniforme para poder entregar com a melhor qualidade para o seu pintor na obra. A junta de topo tem o que? Retirar as rebarbas, porque normalmente a de topo é onde a gente faz os cortes. Então você perde aquela borda rebaixada. Então você precisa pegar a espátula, tirar a rebarba, tem um debastador de drywall, você debasta ela para poder ficar lisinho. Uma observação, sempre na hora que for dar massa, tá com uma parafusadeira, porque ocorre o que? Na hora que você está parafusando, mais de 2.000 parafusos por dia, vai ter um parafuso que vai estar um pouquinho para fora, outro muito para dentro. Então o próprio cara que está emassando, ele pega uma chave de fenda e já dá uns apertos em alguns pontos. Importante, sempre também emassar os parafusos. Emassa os parafusos todos e depois emassa o tratamento de junta, para garantir que o sistema não vai sofrer nenhum tipo de trinca. Os cantos, como a gente faz os cantos? Os cantos também tem a própria fita no canto, você vai colocar no canto e vai passar a espátula de 10 centímetros, tanto de um lado quanto do outro. Então no L você vai passar tanto de um lado quanto do outro e fazer o cheiro da massa. Assim você garantido que está todo o sistema unificado e evitando que ele trabalhe diferente. Então você vai ter um concreto e vai ter o gesso, vai estar trabalhando de formas diferentes. E esse tratamento de junta exatamente para poder evitar que haja alguma patologia. Os acabamentos de sanca externos ou de canto também, que são os cantos vivos, existem alguns outros materiais. Você pode botar a própria cantorneira perfurada ou também tem a fita de papel com alma de aço. Ela é mais resistente e ela é mais finazinha. Então você coloca ela na borda, passa a sua massa e deixa o sistema mais uniforme, porque exatamente onde ficam as irregularidades numa sanca ou no canto, até para a proteção dele de bater. Então na hora que o pintor for passar, ele vai colocar massa, ele vai deixar irregular, depois ele vai lixar, é tudo na mão e acaba fazendo essas deformações e visualmente não fica legal depois. Mais ou menos fica dessa forma. Então o acabamento fica todo emassado, fica como vocês estão vendo aqui no meu fundo, tem tipo uma regularidade, fica uniforme, né? É importante destacar que como você vai passar isso para o pintor. Essa parte do acabamento do gesso acartonado é muito simples de ser fiscalizada, mas quando chega na parte depois do pintor, é onde a gente precisa ensinar o pintor a pintar. Então, o que sempre sugiro nas obras de drywall, a gente pegar a equipe de
pintura, é ensinar como que eles têm que pintar um drywall. Eles vão falar que trabalham com 20 anos de pintura, enfim, mas não tem a expertise no drywall. Então, no drywall, a primeira coisa, ele tem que fazer o quê? Lixar os tratamentos de junta, para dar a quebra da irregularidade da massa do drywall. Ele lixa essa superfície com a lixa 120, lixa ela no mesmo sentido da massa. Depois ele vai aplicar uma massa fina, corrida, no mesmo sentido da nossa tratamento de junta, para depois, posteriormente, ele emassar toda a parede ou o forro. Então ele trata a junta também, com o mesmo cuidado, porque senão vai fotografar tudo que está atrás. E aí você pega alguns forros com toda aquela marcação, com lombada, porque não deu tempo da cura da massa. Ele emassou, não esperou secar, chupou a massa. Já era, vai ficar aquilo marcado e ele não consegue mais regularizar. Então, vale a pena essa observação. Bom, vocês viram agora um pouco de acabamento, como se deve fiscalizar um acabamento e como se deve passar essa instrução para o pintor. Agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês quais os tipos de carga de cisalhamento, como você faz a fixação no drywall. Espero na próxima aula.